Boa tarde, estamos começando mais uma edição do MP Debate. Hoje faremos uma reflexão sobre técnicas negociais aplicadas à colaboração processual e aos acordos de leniência e não persecução penal. Por isso, contamos com a presença de 4 especialistas no assunto: o Procurador de Justiça e Coordenador de Recursos Criminais do Ministério Público do Paraná, Rodrigo Renier Chemin Guimarães, a promotora de Justiça e coordenadora do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, o GEPATRIS de Curitiba, Aisha Sela Claro de Oliveira, o promotor de Justiça Rodrigo Leite Ferreira Cabral, que também atua na Coordenadoria de Recursos Criminais, e o promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Rodrigo da Silva Brandalize. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar esse bate-papo, eu gostaria de convidar você, que está nos assistindo, para enviar suas dúvidas e contribuições sobre esse tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Chemin, vamos começar falando sobre os acordos processuais, os acordos de ou delação premiada, né? Por que esses acordos fizeram bastante sucesso na Operação Lava Jato e depois ganharam escala na doutrina, na jurisprudência e na atuação do Ministério Público? É interessante ele fazer esse paralelo com a Lava Jato e identificar que ali ele ganha uma nova dimensão ao modelo de acordos de colaboração premiada, presentes na legislação brasileira desde a década de 90, ainda que no foco não com a potência que tem agora, né, desde a lei dos crimes hediondos, inúmeras leis dos anos 90 tratavam do assunto, mas eles não tinham ganho ainda uma dimensão, uma utilização muito corriqueira. Na Lava Jato, acho que alguns fatores contribuíram para criar uma espécie de, usando um linguajar até não jurídico, um linguajar mais econômico, mas condições de mercado adequadas para que pudessem acontecer melhor. Destacaria, por exemplo, uma mudança pontual que nós tivemos no Código Penal em 2010. O que mudou foi acabaram com a prescrição retroativa na fase de investigação. Essa mudança ela vai começar a surtir efeito 3, 4 anos depois, exatamente quando está iniciando a Lava Jato, ali em 2014, porque os crimes a partir de 2010, de maio de 2010, é que passam a ser impactados por essa mudança. Isso faz com que uma estratégia de defesa, que era apostar na prescrição retroativa, que é uma estratégia clássica, né? Ficar aguardando o trâmite processual e uma pena em concreto, regressivamente julgar para fazer investigação e verificar que já havia prescrito retroativamente, tenha se esvaziado. Então essa estratégia de defesa ela foi, em certa medida, suprimida. Outra estratégia de defesa de ataque lateral ao processo, quando você não consegue fazer um ataque frontal, né, que é atacar a própria prova, é apostar na nulidade do processo. E no caso da Lava Jato, logo no nascedouro da investigação foi tentada uma nulidade, não sei se se recordam, foi a tentativa de fazer com que o processo saísse aqui de Curitiba e fosse para Brasília, a decorrência da identificação de um deputado federal no contexto de uma interceptação de comunicação telefônica. Logo no comecinho, quando estava só Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef presos aqui, se fez uma reclamação direto no Supremo, pulando todos os degraus, né, de discussão que historicamente você pode ter, mais de 30 possibilidades recursais, levando em conta os recursos internos dentro de cada grau de jurisdição. Pulou-se tudo isso através de uma reclamação, a coisa caiu direto no Supremo. O ministro Teori Zavascki, provocado num primeiro momento, disse: tem razão, os advogados que estão pleiteando, manda tudo para cá. O Sérgio Moro usou na ponderação com o ministro: escute, ministro, mando tudo mesmo? Porque, claro, que os advogados acho que não tinham revelado a dimensão do todo do problema, né? Quando o ministro viu o tamanho do negócio, disse: não, faz o seguinte, fica aí com todos que não têm prerrogativa de foro e manda para mim só quem tem prerrogativa de foro, e eu resolvo aqui com essa saída qualquer discussão de nulidade já no nascedouro da investigação. Então, aquilo fez com que as estratégias clássicas de ataques laterais ao processo, em alguma medida, fossem se esvaziando, sobrando muito pouco em termos de defesa para os réus, e aí eu acho que a colaboração passou a ser um cenário interessante. Somado a uma lei que havia sido recém-aprovada em 2013, decorrência até daquelas grandes manifestações de rua, as primeiras grandes manifestações de rua, em junho de 2013, né, que começou lá, não é por 20 centavos, né, a população quase invadindo o Congresso Nacional, e o Congresso, em resposta, aprova 2 leis: anticorrupção, que envolve a questão civil e empresas,
e a lei de colaboração premiada, a nova lei de combate ao crime organizado, que trouxe mais segurança para os advogados também de sentar numa mesa de negociação com o Ministério Público, estabelecendo alguns regramentos, ainda não de forma ideal, né, mas alguns regramentos que permitem fazer com que você tenha mais segurança para negociar. Por exemplo, o que não se tinha regrado e que passou a estar regrado a partir de 2013 foi o que faço quando, no meio de um processo de negociação, o réu que já abriu o seu coração, vamos dizer assim, entregou as provas autoincriminatórias, resolva não aceitar a finalização do acordo porque a proposta não ficou vantajosa. Se ele recua, o Ministério Público poderia usar as provas que ele mesmo apresentou contra ele, porque ele estava abrindo mão, em certa medida, do princípio da não autoincriminação. A lei deixa claro que não, que nesse caso as provas autoincriminatórias não podem ser usadas contra ele. Isso dá mais segurança de você participar de um processo de negociação. Faz com que o advogado se sinta mais seguro, diz, olha, nós temos um terreno aqui que eu sei onde pisar, né? Então, essa somatória de fatores fez com que se criasse, então, essa chamada condição de mercado azeitado, vamos chamar assim, para que as colaborações começassem a acontecer de maneira mais consistente. É interessante a gente fazer esse paralelo com a economia, né? Tem um economista, prêmio Nobel de Economia, que é o Alvin Roth. Ele trabalha justamente com essa ideia de que a colaboração premiada, ou qualquer negociação que implique numa mecânica de ganha-ganha, você pode fazer negociações em 3 modelos básicos, né? Perde, as duas partes perdem, é o pior negócio. Uma parte ganha, a outra perde. É um negócio que num primeiro momento é vantajoso para uma das partes, mas que a médio e longo prazo não me parece ser um modelo ideal de negociação, porque implica em acordos futuros de você já ter dificuldades de fechar qualquer negociação adequada. E um acordo que é ganho, no modelo ganha-ganha, em que as duas partes ganham. Eu acho que a colaboração premiada ela se insere nesse modelo ganha-ganha, que é um modelo que no linguajar de economia eles chamam de matching, né? Você tem que criar condições de mercado em que as duas partes levem vantagem. O Ministério Público, o Estado tenham melhores provas que ampliem o quadro cognitivo e tenham maior sucesso investigatório, desbaratando organizações criminosas, e o investigado tenha um benefício com uma diminuição de pena consistente. É interessante você falar isso, Rodrigo, porque logo que saíram as primeiras delações premiadas, houve uma crítica ferrenha de uma parcela da advocacia tradicional contra o Instituto. E com essa expressão que você usa, é possível dizer que o acordo de colaboração premiada mudou a lógica do processo penal de garantias? O rei inaugurou, enfim, deu uma dimensão nova, né, para uma divisão de olhares em relação aos modelos de processo que nós temos, né? Que não é necessariamente prejudicial à defesa. Não necessariamente prejudicial. A gente está acostumado com um modelo muito tradicional, europeu continental, de garantias, de estabelecer um processo que naturalmente siga todo um trâmite, com produção de provas, tal, e de repente eu tenho um modelo diferente que, em alguma medida, eu abro mão, em certa medida, de algumas dessas garantias, mas abro mão a partir de uma perspectiva de que isto também se insere num contexto de exercício de defesa. Eu acho que o acordo de colaboração premiada ele tem uma dupla funcionalidade. Ele funciona como instrumento de ampliação do quadro cognitivo do Estado, mas ele funciona primordialmente como instrumento de defesa. Ele só ocorre se o investigado quiser. Por mais que o Ministério Público queira fazer um acordo, se o investigado não quiser, esse acordo não acontece. Ele tem que ter uma deliberação da defesa no sentido de entender que aquilo é uma opção defensiva. E me parece que é a última opção defensiva. E ela só vai acontecer, e aí que estava conduzindo a conversa na tua primeira pergunta, para tentar fazer um fecho, né, de dizer que ele só acontece quando as condições de mercado para que aconteça a colaboração possam estar propícias. Isso só acontece quando eu esvazio as tradicionais formas de atuação da advocacia que, quando não consegue atacar frontalmente a prova, porque a prova é robusta, é consistente, e é o que ocorre nessa criminalidade mais elitizada, né? Essencialmente prova documental, não tem muito o que dizer em cima da prova, é extrato bancário, é documento, é o nome no papel, você não dá para construir uma história muito fantasiosa em cima, porque as pessoas não são bobas, né? As pessoas estão lidando com aquilo. Me sobrariam os ataques laterais, mas se eu esvazio o ataque
tradicional de apostar na prescrição, porque mudei a lei e não tem mais prescrição retroativa. E eu esvazio a possibilidade de discutir nulidade num caso concreto, o que me sobra? Bom, me sobra o acordo de colaboração. E aí abre-se uma nova janela de olhares em relação a esse modelo, que a advocacia tradicional acho que não estava muito habituada, né? E que, claro, acabou abrindo um campo também para jovens advogados que entenderam que agora a realidade está um pouco diferente e acabaram suprindo até, se você olhar o caso da Lava Jato, num determinado momento, uma advocacia bem mais jovem que passa a operar, né? Em comparação com aqueles advogados mais tradicionais, mais tarimbados no sentido do modelo mais tradicional de processo, que agora se revela em outro contexto. Bom, mas nós também no Ministério Público também não estávamos preparados, não fomos formados nessa escola anglo-saxã da negociação. E, então, o que você diria para um promotor de justiça ao pensar em fazer um negócio jurídico processual, um acordo de colaboração premiada? Você tocou num ponto importante, quer dizer, nós também não temos uma tradição de negociação. Que pese a gente ter até a lei 9.099 desde 95, acho que o Brandalize poderia falar melhor sobre esse aspecto até do que eu, tratando da transação penal já como um espaço de negociação, muito pouco se negocia nessa transação penal. Ali é uma coisa meio árida, né? Meio assim de imediatidade, às vezes pouco trabalhada. Nós temos que ter um olhar diferenciado nessa questão da negociação, porque cada vez mais isso está chegando com força no direito processual brasileiro. Só se a gente levar em conta só a transação penal, a quantidade de tipos penais que ela alcança dá algo como 25% da legislação penal brasileira, desde 95, permitindo acordos de transação penal. Se a gente pensar num outro espaço de negociação, presente desde 95 também, que é a suspensão condicional do processo, dá mais outros 50%. Somando só esses dois institutos, nós temos 75% da legislação penal brasileira passível de negociação só nesses dois campos. Só que era uma negociação muito empobrecida no que diz respeito à forma de se realizar essa mecânica de negociação. Com a colaboração premiada e com a dinâmica envolvendo uma criminalidade mais elitizada, com a participação de advogados que agora têm que levar em conta uma série de outras questões, não apenas o acordo daquele processo, mas o impacto que isso vai ter nas questões cíveis, de improbidade, na atuação do CAD, às vezes, no que diz respeito à atuação da empresa, né, acordos de leniência misturados com acordos de delação, a dinâmica da negociação é outra. Isso vai exigir de nós uma habilidade que nós não temos tradicionalmente, porque as faculdades de direito não estão preparadas, ainda hoje, para pensar que ela tem que ter uma cadeira específica voltada para que nos ensine técnicas de negociação. Como negociar. E fica visível isso nos casos da Lava Jato, quando você pega, por exemplo, o Wesley e Joesley Batista, que sentam na mesa para negociar com o Janot e a equipe dele um acordo de colaboração num contexto inédito no caso da Lava Jato, que era um acordo que tinha urgência. A gente tem que levar em conta que o fator tempo, é um fator que vai influenciar em fechar ou não fechar o acordo. A gente tem que levar em conta como funciona o processo decisório, o que te leva a decidir de imediato aceitar essa proposta agora ou não aceitar agora. Qual é o timing para fazer o acordo? É o momento adequado, não é o momento adequado? Como eu posso jogar? É um mecanismo de compra e venda. O sujeito tem uma mercadoria para me vender, eu tenho interesse em comprar ou não tenho interesse em comprar e tem um preço a pagar que eu estou disposto a pagar e ele está disposto a aceitar ou não está disposto a aceitar. É uma negociação. É interessante isso, porque na Lava Jato a gente tinha 13 empreiteiras e havia ali quem delatasse primeiro, as informações iam ser mais relevantes para fins de desmontar a organização criminosa. E ficava aquela disputa para saber se havia delação ou não, e quem chegou primeiro, obviamente, teve benefícios maiores. É muito interessante de pegar o caso da Lava Jato, né? Porque está no nosso dia a dia, é um caso que, enfim, criou essa nova dinâmica e tal. Se a gente começar a analisar pontuadamente cada uma dos acordos de colaboração, a gente vai perceber algumas nuances interessantes, assim, né? O primeiro acordo de colaboração que foi fechado foi com o Paulo Roberto Costa, antes do Alberto Youssef. Estavam os dois presos, logo no começo da investigação, se se recorda. O Alberto Youssef foi feita uma proposta de acordo, porque ele já, aspas, né, macaco velho, né, já tinha tido
um acordo anterior no caso do Banestado, já sabia como é que a coisa funcionava. Ele vai sentar na mesa com os procuradores e tentar fazer um acordo, e os procuradores dizem: meu amigo, você é um cara que nós já conhecemos, né? Nós podemos fazer um acordo com você, mas com pelo menos 3 anos de regime fechado para você. Parece pouco 3 anos de fechado, mas para a gente que conhece como funciona o sistema progressivo de cumprimento de pena, 3 anos de fechado equivale mais ou menos a 18, talvez mais, até quase 20 anos, se levar em conta os descontos que podem ocorrer. Sem falar das anistias que vêm por aí. Progredido com um sexto, de 18 seria 3 anos, né? 18 anos de condenação. 3 anos de regime fechado é coisa no direito brasileiro, né? O Alberto Youssef disse: bom, ninguém fechou o acordo ainda. Eu acho muito. Não vou fechar. Ele não fechou o acordo no primeiro momento, ele recua. Como que diz assim, ele está negociando, né? Tá? Eu quero menos tempo de prisão. Não tem pressa. Ninguém fechou o acordo ainda. Né? Vamos aguardar. Quem que está preso? Eu, Paulo Roberto Costa. Esse Paulo Roberto Costa aí não sabe como é que as coisas funcionam, eu sei. Acontece que o Paulo Roberto Costa, que estava até com um advogado um advogado mais tradicional, que já tinha anunciado de público que era contra fazer acordos de colaboração, quando percebe que o cerco está fechando para ele, porque a coisa chega na família, né? Não sei se se recordam, mas tinha a filha dele, acho que o genro, que foram surpreendidos esvaziando um escritório, e a coisa chegou na família e sabe o que? Está na hora de fazer o acordo. Ele troca de advogado, ele tira aquele advogado, pega uma advogada nova, que era aquela cata preta, e resolve fazer o acordo. E aí o Alberto Youssef, nessa altura, está como? Ele tinha uma mercadoria para vender para o Ministério Público. Bom, o Paulo Roberto Costa tinha uma parcela desta mesma mercadoria. Se o preço que ele achava que valia a mercadoria era 1, quando o Paulo Roberto Costa vende mesma mercadoria, aquele preço baixa. Porque eu tenho aí 2 ofertantes para um mesmo e único comprador. Percebe que é uma lógica de mercado? Não? O preço da minha mercadoria caiu. Então eu corro, e de fato ele fez isso, ele correu no Ministério Público. Como é que era aqueles 3 anos? Eu quero já aqueles 3 anos, antes que aqueles 3 virem 5. Porque daqui a pouco o que eu tenho para vender já não vale mais nada. E é interessante, só para fechar esse assunto, porque quando o Ricardo Odebrecht foi preso, ele estava convicto de que ele ia ser liberado, se não pelo juiz de primeiro grau, pelo menos por uma das instâncias, os tribunais superiores em Brasília. E quando ele é preso, isso já é um impacto tremendo. E quando ele é mantido preso, essa oferta pela delação ganha um outro nível de negociação. Então, o momento, o timing para o promotor de justiça, para o membro do Ministério Público, é extremamente relevante, essa sensibilidade para compreender isso. A gente tem que estudar psicologia cognitiva, como é que opera o processo decisório mental. A gente tem 2 modelos decisórios, o que eles chamam de sistema 1, sistema 2. Um processo decisório intuitivo, que é o que nós temos tendência de fazer, é altamente problemático, mas a gente tem a tendência de decidir intuitivamente, de decidir apressadamente. Então você tem que aprender, às vezes, a não seguir uma intuição de querer decidir logo, porque isso pode gerar um problema em termos de fechar um melhor negócio. Isso tudo são coisas que estão à látero do direito, né? Mas que são temas que acho que cada vez mais nós, promotores de justiça, temos que estar atentos, né, para estudar como operar dentro de um mercado, como operar dentro de uma lógica de negociação, como compreender como funciona o processo decisório nosso no processo de negociação e do próprio réu e do advogado, como estabelecer um mercado que funcione de forma azeitada. Não é possível, por exemplo, blefe, de jeito nenhum, isso perde credibilidade, quebra a confiança. Né? Você tem que estabelecer uma série de olhares diferentes em relação a esse tema, que exige que nós comecemos a trazer para aqui, para debate, não apenas juristas, mas também comerciantes que entendam de técnicas de negociação. Né? Alguém como, não exatamente ele, mas alguém como o Joesley, que quando senta para negociar com o Janot, quer dizer, quantas coisas o Janot deve ter negociado na vida? Eu não conheço a vida pessoal do Janot, claro, seria temerário fazer qualquer juízo concreto assim de valor. Mas eu poderia apostar que qualquer um de nós deve ter negociado muito pouca coisa, talvez 1, 2, 3 carros na vida. E muito menos do que um grande empresário que claro, aí você senta para negociar com o Joesley, que só faz isso ao longo de 20, 30 anos, e o sujeito só negocia, e negocia aqui, negocia fora, quer dizer, sabe tudo de como é que funciona uma mesa de negociação. Você é engolido, né? Você é engolido. Se tu me permite, até aproveitando então o ensejo,
essa questão que nós estamos vendo, que é a questão do acordo no processo penal, se torna ainda mais, vamos dizer assim, complexa para nós, porque o processo penal brasileiro ele funciona com pedido em abstrato. Nós queremos a condenação do réu, diferentemente do que acontece no civil. No civil nós temos que fazer pedidos certos ao juiz. Então, de uma certa forma, o promotor do civil está muito mais habilitado no sentido de negociar, porque ele já sabe, olha, meu pedido tem que ser nesse montante, fazer tal coisa, cobrar em tais situações, que o promotor criminal também não tem tanto, por conta até da própria abstração que os pedidos são, com a qual nós trabalhamos no processo penal. Nós chegamos nós queremos condenar o réu, o juiz vai dar a pena. Nós não temos essa preocupação. Sim. E aí, pensando até, visualizando no nosso dia a dia, né, tem todo sentido a gente trazer para dentro da nossa atividade quem conheça essa arte da negociação mesmo. Aisha, o Rodrigo falou que em 2013, em razão até de uma crise que o governo passava de corrupção, as pessoas foram às ruas e pediram reformas. Veio a Lei 13.830 e também veio a Lei Anticorrupção Empresarial. Porque atrás desses grandes empreiteiros, esses grandes empresários, tinha pessoa jurídica. E para isso existe o acordo de leniência. Explica para nós a finalidade desse acordo de leniência e qual é o papel do Ministério Público na proposição desses acordos, até porque, e a gente pode discutir também, nós temos uma situação no processo penal que parece que não conversa muito bem com o processo civil e com as outras áreas. Na verdade, boa parte das colocações do Rodrigo aqui, elas se encaixam nas discussões que a gente sofre ali no curso do acordo de leniência, né? A parte negocial. Agora, várias situações na lei anticorrupção que surgem nesse mesmo contexto são objetos de discussão doutrinária, especialmente pela atuação do MP, a começar pela legitimidade que o Ministério Público não é contemplado expressamente pela legislação para tratar dos acordos de leniência, inicialmente, né, lá em 2013, e assim continua, porque não houve alteração legislativa nesse sentido. Então, no começo, nós ficamos fora dessa negociação. Aí, um esforço aí de hermenêutico, uma releitura do Instituto, né, da lei Anticorrupção, faz com que o Ministério Público tenha que participar desse processo, porque os atos de corrupção elencados ali no artigo 5º da lei, eles têm reflexos no processo penal. Eles constituem crime e tem reflexo também na lei de improbidade administrativa. Então, não teria sentido que nós, o Ministério Público, não tivéssemos participação obrigatória ou legitimidade para negociar, e é nesse ambiente que surge a discussão de como nós, o Ministério Público, podemos participar ou vamos participar. É feita uma releitura constitucional, até pelo perfil institucional do Ministério Público. Nós somos aí o titular da ação penal, a nós que incumbe a proposição de ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, promover o inquérito civil, o próprio Código de Processo Civil, que traz aí uma priorização dessas formas consensuais de solução do conflito, legislação na administração pública também, que prioriza ou permite já a autocomposição no âmbito da administração, a própria lei anticorrupção, quando nos coloca na posição de garantidor da aplicação das sanções administrativas, no artigo 6º e no 19, no artigo 19 no artigo 20 também. O Ministério Público é legitimado para propor as ações. É garantidor das sanções, da aplicação das sanções administrativas. Então, nós podemos o mais, nós podemos o menos. E aí o Ministério Público passa a buscar essa legitimidade por outros meios. E fazemos isso internamente, com a nossa resolução 1 de 2017, mas veja, 4 anos depois. E o Ministério Público Federal, da mesma forma, tem uma orientação, um estudo técnico da 5ª Câmara, que também permitem que o Ministério Público comece a trabalhar com os acordos de leniência, e é nesse ambiente que nós atuamos ainda com uma certa insegurança jurídica, porque
Inicialmente, a empresa chega para negociar e a primeira coisa que se falava é: vocês, Ministério Público, não têm atribuição ou não têm legitimidade para fazer esse tipo de acordo. E aí depois, internamente, a gente acaba solucionando essa questão e passamos a trabalhar com essa forma negocial aí, de forma até ampliada, não só restrita aí às infrações administrativas. Porque o que se percebeu é que, por conta desses reflexos, a lei anticorrupção dirigida lá à pessoa jurídica detentora dos fatos, dos documentos, das provas, chega para colaborar, mas ela o faz aí por intermédio de pessoas físicas, trazendo condutas que configuram crime, que tem um reflexo daí na seara criminal e, invariavelmente, quando tem agente político envolvido, um reflexo na área da improbidade. Então, se você chega para negociar e isso se limita ao processo administrativo, a pessoa física que está negociando acaba por perder o interesse, porque ela está se auto-incriminando, trazendo um arsenal de documentos e provas e informações que automaticamente acabam por incriminá-lo e não tem uma contrapartida. Essa pergunta eu preciso fazer. Porque, veja, a lei anticorrupção é para a responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica. Mas isso não afasta também... O nosso ordenamento jurídico é muito tímido na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Sim, algumas situações limitadas. E por isso que, embora você faça esse acordo com a pessoa jurídica, há reflexos nas pessoas físicas. Quais são esses reflexos? Exatamente esses que eu estava falando. Na seara criminal, porque a pessoa acaba por trazer documentos que se auto-incriminam, e também na seara da improbidade administrativa. Então, nós, enquanto negociação, o que nós temos trabalhado? De forma concomitante com o acordo de colaboração premiada, porque você traz a pessoa física um cenário de vantagens para permitir que ela possa negociar de forma mais razoável, que ela enxergue outras vantagens que não só no processo administrativo, nas infrações administrativas, e também nós temos assumido compromissos na área civil. Ou seja, não se processa nem criminalmente, nem por improbidade administrativa. Até se processa, mas se negocia com quem tem atribuição criminal. Invariavelmente ali nós no GEPATRI temos trabalhado bastante com o GAECO para ampliar esse leque de vantagens e no curso de uma negociação. Então a gente traz aí a pessoa física para negociação concomitante ou simultânea num acordo de colaboração premiada e temos assumido certos compromissos na área civil, de não ajuizamento de determinadas ações ou se ajuizadas as ações apenas para fins declaratórios. Assumimos compromisso de gestionar junto aos outros órgãos, que também são colegitimados por um acordo de leniência. Então, nós temos trabalhado num esforço aí para superar essas dificuldades, essa limitação que a lei anticorrupção traz, porque, de fato, se não houver esse esforço, o acordo de leniência puro da lei anticorrupção com a pessoa jurídica, ele acaba sendo, o que a gente percebe na prática, ele acaba sendo inefetivo, porque ele te proporciona um ganho de informações, ele amplia o leque da investigação, ele aprofunda as investigações, ele traz um cenário para as investigações relevantes, que se ficar limitado a as infrações administrativas, a empresa, via de regra, não se interessa por isso. Então, esse olhar para as pessoas físicas, esse reflexo dos acordos de leniência na responsabilização criminal e civil das pessoas físicas tem sido trabalhado também de forma concomitante. A nossa resolução, inclusive, ali, ela trabalha o acordo de leniência e o termo de ajustamento de conduta na improbidade no mesmo documento, inclusive. Então, tem
tem doutrinadores hoje chamando esse acordo de leniência do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, de um acordo híbrido, até peculiar, ele é um pouco diferenciado, porque tem uma extensão um pouco maior do que o acordo de leniência previsto só na lei anticorrupção. Você está falando da importância do promotor de justiça da área civil trabalhar junto com o promotor de justiça da área criminal, até para que o resultado dessas investigações e desses processos sejam adequados. Quais outras orientações, você que trabalhou recentemente no acordo de uma grande operação aqui do Ministério Público, daria para os colegas que estão diante dessa situação? Bom, todas essas colocações que o Rodrigo fez em relação à colaboração premiada, elas se encaixam perfeitamente aqui. Há uma dificuldade mesmo de negociação. Nós promotores precisamos aprender a trabalhar com isso cada vez mais. Como eu disse, tem um ganho de informação, uma redução de custos até na investigação. A pessoa jurídica, quando por intermédio das pessoas físicas, seus dirigentes, ou empregados, ou colaboradores, ou acionistas controladores, quando nos procuram, eles têm que ter um ambiente de segurança jurídica, de transparência, para poder sentar na mesa e negociar. Então, assim, é um ambiente de formalização. Nós ali no GEPATRIA formalizamos tudo, a gente instaura procedimento administrativo, registra tudo em ata, grava todas as reuniões, atende só a pessoa na presença do advogado, invariavelmente mais de um promotor na mesa de negociação da área criminal, da área civil, e essa avaliação toda em relação à prova tem que ter muita cautela para saber assim, o momento, se já há investigação sobre o fato que está sendo trazido, sobre a prova documental que está sendo trazida, se não há, se a informação que está sendo trazida é inédita ou não é, quantos agentes a pessoa jurídica está aí trazendo, quantos agentes infratores ela está trazendo informações, quantos ilícitos estão sendo negociados, quem faz parte dessa negociação, tudo isso tem que ser ponderado pelo promotor que está à frente dessas negociações. Tem que ter um cuidado especial com os documentos e as provas que a gente recebe, porque elas são acobertadas pelo sigilo enquanto estão sendo objeto de negociação, então tem que ter cautela com isso. Porque como o Rodrigo bem ponderou, se essa negociação ela não se finaliza ou se não se chega a um bom termo, se ela não acaba sendo infrutífera, a gente tem que restituir essas provas, não pode fazer uso dessas provas. Então, toda essa ponderação do momento, da quantidade de informação, porque os atos de corrupção eles acontecem de forma bem silenciosa, reservada. Então, quando você recebe esse arsenal de provas, você tem que sopesar se isso, você já tem conhecimento disso, se não tem, e para poder avaliar aí os custos e os benefícios, né, e os riscos de fazer um acordo de leniência. Porque o acordo também não pode ser uma solução genérica, ampla e restrita, né? Tem que ser bem avaliado para ver se é importante que se faça, né, se firme o acordo de leniência. Afinal, porque tem que ter um ganho para ambas as partes. Esse o ganha-ganha que o Rodrigo ponderou. Eu queria só acrescentar, porque acho que é importantíssimo isso que a Aisha está falando, sobre a ótica de quem está acompanhando os processos em grau de recurso, que é o meu caso, o caso do Cabral. Nós estamos fazendo acompanhamento das decisões que o Tribunal do Paraná toma em cima desses acordos que estão fechados em primeiro grau e do que o STJ tem analisado também. E o que eu tenho percebido em alguns casos? Uma certa ansiedade em fechar o acordo. Está me parecendo, assim, em alguns casos. Querendo aproveitar uma onda de novidade, entendendo que isso é um grande instrumento para ampliar a quadra de cognição, e eu não estou me preocupando muito em verificar se de fato aquela informação que o sujeito está me trazendo ali no acordo, ela se confirmará por outros meios de prova. O acordo de colaboração, a lei deixa claro, né, sozinho ele não me serve como prova. A fala isolada do sujeito até pode ser lida como uma prova, desde que ela seja confirmada por outras fontes. Essa confirmação não é uma confirmação assim de um pedaço da fala do sujeito, como quem diz assim,
eu, como agente público, fiz uma autuação da empresa e aí eu tenho a autuação, olha, então confirmou. Isso não é a confirmação, é a confirmação do crime e não de uma circunstância lateral que não me confirma o crime. Então eu tenho percebido assim que às vezes, talvez, claro, a gente não sabe como é que as coisas ocorrem, no processo de negociação cada um tem a sua particularidade, sua peculiaridade, mas eu acho que uma preocupação que o promotor tem que ter é de verificar o seguinte: estamos negociando o que exatamente? A tua informação vai me levar aonde? Ela chegará de fato numa prova que confirme o crime? Porque se ela me confirmar um dado lateral, o crime não lhe serve. Porque pode ser que eu feche aqui, o juiz até acha ok ali, mas o tribunal lá em cima, os tribunais hoje eles estão com um olhar, está me parecendo isso, um olhar agora de certa resistência ao acordo. Aquilo que no primeiro momento foi uma grande novidade e foi bem aceito até no Supremo, hoje começa a ser lido as reações que a gente tem visto na Suprema Corte, de alguns ministros dando entrevistas públicas, até dizendo, é preciso pôr um freio, uma arrumação, tá um exagero. Toda hora eles estão dando indicativos de que não pode ser qualquer acordo que me leve a qualquer dado, tem que ser um dado realmente consistente, do contrário não vale a pena fechar esse acordo. Do contrário, nós estamos gastando energia, dando assim um impacto muito grande no primeiro momento que depois se esvazia. Então eu acho que é uma preocupação muito forte que nós temos que ter nesse sentido. E talvez até fosse interessante pensar numa cláusula no contrato, porque os acordos são fechados com contratos, né? Que se estabelecesse algo, sei lá, equivalente à cláusula rebus sextantibus, assim, aproveitando uma visão contratual civilista, né, que teoria da imprevisão, né? Se você está me dando um dado que vai me levar à prova, será que leva mesmo? Porque se não me levar, talvez a gente possa rever esse acordo aqui. Algo como que diz assim, ou me confirma e ok, ou se não me confirmar, você não vai ter um benefício. Porque fica muito vazio, às vezes, muito superficial, muito abstrato o acordo, quando ele não consegue chegar a bom termo em termos de alcançar provas que sejam confirmatórias daquela indicação oral que o sujeito me prestou no contexto da negociação. Nesse contexto da negociação, nós ali, a gente já tem avaliado previamente. Eu acho que tem que ser. A gente analisa previamente o teor das informações, da documentação, a gente realiza outras diligências para averiguar se de fato o que está sendo negociado, se a informação que está sendo trazida, ela tem outros elementos de confirmação. Então isso também a gente faz, não é simplesmente porque estamos ali no meio de uma negociação que a gente simplesmente recebe Cabral, a gente vive aqui no Brasil uma onda de ampliação das técnicas de autocomposição. Isso começou lá no direito privado, depois veio o Código de Processo Civil, até a lei de arbitragem foi alterada para ampliar a possibilidade de arbitragem para a fazenda pública, e essa me parece uma tendência que chegou no direito penal. Eu queria que você explicasse o que é o acordo de não persecução penal e qual é essa importância desse acordo aqui no Brasil. Tá. Eu acho que, inicialmente, quem atua, né, no sistema penal e quem conhece o sistema penal, e inclusive as pessoas em geral, existe hoje uma sensação, e uma sensação que não é falta, de total descrédito das instituições, total descrédito do sistema, uma vez que a gente não tem conseguido dar cabo do volume e quantidade de processos e crimes que são praticados na nossa sociedade, né? O nosso sistema ele tem uma série de inversões, por exemplo, os nossos processos penais, se a gente for pegar uma vara criminal hoje, a gente vai verificar que arrisco dizer que mais de 90% dos processos penais que existem hoje em tramitação nas nossas varas criminais não decorrem de investigações da Polícia Civil, mas decorrem de uma prisão em flagrante, né? A gente verifica também nas delegacias de polícia que de cada 1.000 boletins de ocorrências, que nada mais são que notícias de crimes, né, se transforma em inquérito policial, um número de 5, 6 inquéritos policiais. Então, nesse panorama, a gente já verifica que, em primeiro lugar, que o grande órgão investigador do Brasil, que seria a Polícia Judiciária, acaba não cumprindo a sua função. Quem investiga crime no país, ao fim e ao cabo, é a Polícia Militar. Do outro lado, a Polícia Civil, que devia cumprir essa investigação, ela, na verdade, está fazendo um filtro político-criminal daquilo que tem que ser investigado ou aquilo que não tem que ser investigado.
E o Ministério Público, por força constitucional, é o capitão, é o comandante da política criminal, da persecução criminal no país, e o judiciário acabam indo de arrasto nessa situação. Ou seja, o panorama é de uma grande prática, número de uma cifra obscura de criminalidade. Hoje, muita gente que sofre crime, furto, roubo no dia a dia, na verdade não é incentivado sequer a ir numa delegacia, porque sabe que raramente será feita alguma coisa, raramente será instaurada uma investigação, só vai quando precisa de um seguro, de uma situação específica no âmbito civil, né? Então a gente verifica que o nosso sistema está todo falido. E nós, como os membros do Ministério Público, nós como Ministério Público, temos que tomar alguma providência urgente com relação a esse problema. Então, desse panorama existe também um problema sério de excesso de serviço, ou seja, as varas criminais abarrotadas, sem capacidade de dar cabo e julgamento no tempo célere e adequado para os processos criminais que lá tramitam. Não há, na pilha lá do juiz, estão da mesma forma que pequenos furtos, crimes de média e baixa gravidade, estão na mesma pilha daqueles casos grandes de corrupção que ficam lá dormitando, né? Então todo esse panorama nos leva a um reforço do descrédito do nosso sistema, né? Então, para enfrentar esse problema de excesso de serviço, de volume de acumulação de serviço bastante grande, existem algumas soluções, né? Uma das soluções tem sempre sido feita, pensada aqui no Ministério Público e no Judiciário, né, no Estado brasileiro em geral, que é a criação de mais cargos. Vamos criar mais juiz, mais promotor, vamos dar cabo aqui, falta juiz, promotor, falta funcionário, né? Mas num país pobre que nem o nosso, isso existe uma limitação. Me parece que não é adequado que a gente procure resolver esses problemas daqui para frente com a criação de novos cargos. Outra opção para diminuir a prática de crimes é revogar um grande número, descriminalizar um grande número de condutas. Mas me parece que os grandes casos que causam problema e acumulam-se nas nossas varas criminais são crimes que protegem bens jurídicos intoleráveis de se admitir, como furto, estupro, roubo, receptação, estelionato, homicídio. Então são coisas que, dentro de uma perspectiva de descriminalização, não se pode abrir mão, né? E por outro lado, a terceira grande solução para isso tem sido praticada em inúmeros países que têm um sistema penal mais decente, digamos assim, é a possibilidade da realização de acordos, né, como forma de abreviar a resposta estatal, como forma de evitar esse acúmulo de processos, especialmente e fundamentalmente nos delitos de pequena e média gravidade, que são, ao fim e ao cabo, são grandes crimes que atrapalham a vida do cidadão diário, ou cidadão lá que acorda cedo para pegar seu ônibus, tem o seu celular furtado, que tem um crime de estelionato, essas pessoas idosas. Então, toda essa criminalidade de média e baixa gravidade, elas merecem uma resposta adequada pelo sistema. Daí porque a necessidade, e o Conselho Nacional do Ministério Público acabou aprovando a Resolução 181, que previu a possibilidade, lá no seu artigo 18, da realização de acordos entre o Ministério Público e os investigados por esses delitos de baixa e média gravidade, né? Fundamentalmente, especificamente, os crimes cuja pena mínima é de até 4 anos, ou seja, observando um horizonte até pensando na pena que, como o Brandalize falou, a gente tem que pensar na pena que eventualmente se obteria, né? A gente sabe bem lá, né, Chemin, que há uma prática de quase pena mínima, então a gente consegue prever bem que normalmente os crimes que não têm uma especial gravidade vão estar ali muito próximos da pena mínima. Então, esses crimes poderia o Ministério Público fazer um acordo, né, por meio de um negócio jurídico de natureza extraprocessual, para que o Ministério Público, de um lado, abria mão da possibilidade de perseguir penalmente esses fatos, e, por outro lado, o investigado concordaria em realizar medidas semelhantes a uma pena que ele eventualmente seria condenado, né? Claro, evidentemente, medidas
um pouco reduzidas daquilo que ele seria condenado. Então haveria o interesse do investigado de, primeiro, não ser atingido por um processo penal que tem seus efeitos na vida de qualquer cidadão que existe, então ele teria interesse em abrir mão e não teria a possibilidade de ser atingido por uma pena impositiva, né, e uma pena que causaria uma reincidência. Ou seja, a gente vê muitos casos, às vezes os caras lá na juventude estavam tomando uma cerveja no bar, foram voltar para casa, passaram por uma casa lá e viram que tinha uma bicicleta no soco, os caras foram lá, acordaram, no outro dia acordaram com aquela ressaca e com a polícia na porta da sua casa. Então, o processo demora tanto que essa pessoa lá no seu contexto, na sua vida, nesse momento, né, depois consegue se erguer, consegue obter o trabalho, casou, tem filha, tem família, tem trabalho e depois é atingida 5, 6 anos depois por uma condenação por crime de furto. Então isso lhe traria um benefício fundamentalmente para aquelas pessoas que têm uma participação eventual nas práticas delitivas. E, por outro lado, o Ministério Público, dessa forma, exerceria a sua política criminal. Política criminal nada mais é do que, uma das facetas importantes da política criminal, nada mais é que a realização de opções de prioridade, né? Então, vamos priorizar o processo judicial full trial, né? Ou seja, aquele processo com instrução e julgamento para os crimes graves, para quem tenha uma força, inclusive para realizar os acordos de colaboração premiada, uma vez que só existe acordo de colaboração premiada quando existe um horizonte factível de punição, né? Se o processo vai demorar 10, 15 anos e depois cair na prescrição, cair nas nulidades, isso ninguém tem interesse em fazer o acordo. Então, o judiciário seria fortalecido, uma vez que vai julgar efetivamente aqueles casos de relevância, vai prestar um serviço importante para a sociedade, julgando os casos graves, esses assaltos que a gente tem visto aí no interior, que as pessoas tomam conta da cidade, esses grandes roubos, os roubos, os crimes de homicídio, de estupro. Então, são delitos que afetam duramente a nossa população e fundamentalmente a população mais carente, que aqui não tem possibilidade de valer-se de outros meios de proteger-se, porque estão jogados aí à criminalidade, né? E o Ministério Público realizaria então essas opções de natureza política criminal, sairia ganhando por dar uma resposta imediata ao delito, ainda que não de natureza de pena, mas uma de medidas, e ademais prestaria atenção a um aspecto fundamental da atuação do Ministério Público, que é a atenção da vítima, é o redescobrimento da vítima. Tá? Nesses casos de estelionato, de furto, a vítima, com o acordo de não persecução penal, ela é contemplada de imediato, mas não com aquela sentença, com aquela fixação do valor mínimo, uma sentença penal condenatória que serve para colocar na parede lá e dificilmente a gente sabe que isso vai ser possível executar, mas na prestação e na reparação imediata do dano causado, que é muitas vezes o que a população quer. A gente vê esses estelionatos que muitas vezes são intrincados, viram processos super complexos, né? E que com a pena de 1 a 5 anos fatalmente há um risco de prescrição e passados muitos anos, ainda que venha uma condenação bastante singela lá de 1 ano e meio, 2 anos, né, as vítimas vão ficar a ver navios. Então, muitas vezes, aquelas economias do trabalhador que juntou a sua vida inteira vão ser esvaziados com isso. Então, com a possibilidade de descobrimento da vítima, né, a gente consegue realizar a inevitável pretensão de justiça que um processo penal, uma persecução penal, deve se realizar a plenos pulmões, só se realizará a plenos pulmões com atenção efetiva à vítima. Então esse seria o pano de fundo do acordo de não persecução penal. Brandalize, veja, o Cabral nos explicou que foi a resolução 181, se eu não me engano, de 2017, que introduziu o Instituto no Brasil. Mas a gente sabe que já há DINs no Supremo Tribunal Federal, projetos de lei contrário. Qual é o risco que o colega promotor enfrenta ao optar pelo acordo de não persecução penal diante desse cenário incerto que essas DINs e esses projetos colocam? Bem, para começar respondendo essa tua pergunta, eu queria pelo menos fazer uma consideração que é pessoal, né? E até é curioso, afinal de contas, um dos que participou do trabalho da construção da resolução se encontra aqui, mas eu acho que o Conselho teve um grande mérito a partir do momento em que ele traz a discussão do tema.
Entretanto, eu tenho críticas, inclusive críticas publicadas, à atuação como o Conselho fez. Particularmente, um termo que eu usei num artigo que eu escrevi lá na nossa associação, eu sou muito refratário a essa ideia de direito resolucionário. Porque a Constituição fala em lei, e aí, enfim, não é questão de criar um debate, aumentar, mas eu não vejo ali um poder legislativo constituído pelo Conselho. E aí, por conta disso, eu particularmente acho que há problemas na resolução, pelo menos no que diz respeito com o artigo 18 e sua constitucionalidade. Mas, vou superar isso, como o colega disse há pouco, existem ADINs, daqui a pouco o Supremo entende que é constitucional. Né? Só para vocês terem uma ideia, existem duas decisões que eu me lembro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que não homologou, no sentido de que seria inconstitucional, mas eu tomei conhecimento de que tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que entendeu que é constitucional, então o tema está na pauta. Qual é o problema, quais são os problemas que eu visualizo hoje? Um é um caso bem concreto que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que envolve uma dessas não homologações. O colega fez um acordo de não persecução penal e encaminhou ao judiciário. O juiz não concordou com o acordo sob o argumento de ser inconstitucional. Que é o caminho do 28, por paralelo, e aí a questão que a resolução também recomenda, que se encaminhe ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral tomou conhecimento do acordo, só salientando que havia o acordo com um pedido de arquivamento. Tomou conhecimento do acordo, ratificou o acordo e ratificou o pedido de arquivamento e devolveu ao juiz. O que o juiz disse? Com todo respeito ao Procurador-Geral, é inconstitucional, não homologa o acordo e como Vossa Excelência ratificou o pedido de arquivamento, determinou o arquivamento do expediente. Não ratificou o acordo, determinou o arquivamento do expediente. Com base nisso, foi interposta a correção parcial. E relembrando que a partir do momento em que o Procurador-Geral ratifica os termos, vinculada está a instituição, artigo 18, não me lembro o parágrafo, mas artigo 18 da resolução. Houve a correção parcial, o Tribunal de Justiça recebe a correção e dá parcial provimento. Não homologa o acordo, mas não arquiva, devolve a origem. E aí que vem a pergunta, o que o colega faz agora? Por força de resolução, ele está vinculado ao arquivamento, ao acordo, porque a resolução diz isso. Por outro lado, ninguém homologou o acordo. O que ele faz? Então esse para mim é o primeiro risco. Nós estarmos trabalhando com um instituto que não tem definição própria. Até porque o acordo não é uma transação penal, já que não cabe acordo se couber transação. Não é uma suspensão condicional do processo, porque não tem denúncia oferecida ainda. E ao mesmo tempo não é sentença, por razões óbvias. Não tem processo proposto, é não persecução. Mas ao mesmo tempo carrega consigo áreas de sentença, porque prevê, por exemplo, a entrega de bens numa hipótese de confisco antecipado, se é que dá para você usar esse termo. Então ele não tem uma natureza jurídica muito própria frente a todo o contexto consensual dentro do processo penal brasileiro. E como se sai disso, então? Esse, para mim, é o primeiro risco. Segundo, vendo esta situação, no projeto de lei anticrime, que foi mencionado há pouco, houve a proposta pelo Ministério da Justiça de que isso se torne, então, o 28A do Código de Processo Penal. Qual é o segundo risco que veio a partir disso, então? Não preciso dizer aos senhores que muito embasados por conta do julgamento da ADIM, que deu legitimidade aos delegados de polícia para fazer colaboração, já há uma emenda ao projeto de lei, possibilitando que o delegado de polícia, já no ato de flagrante, por exemplo, já faça ele o acordo. Claro que vai depender de ratificação futura do membro do Ministério Público, pelo menos a lei, o projeto fala isto. Mas se já não investigamos, e se é o flagrante que muitas vezes nos dá informação, faz o acordo, o sujeito concorda com o acordo de não persecução na hora, foi-se a investigação. Se perdeu tudo, a gente está correndo um outro risco de dar mais legitimidade à autoridade policial para o consenso no processo penal, correndo risco prático também. E o terceiro risco, que se confunde um pouco com as ADINs,
está no próprio projeto. O projeto, ele trabalha com uma noção objetiva completamente diferente do Conselho. Penas máximas penas máximas inferiores a 4 anos, ao passo que o Conselho, penas mínimas inferiores a 4 anos. Veja que muda o foco. Quer dizer, qual é também um pouco da imagem que nós estamos querendo passar em não perseguir? Nós internamente discutimos essa questão, ou seja, o espectro de pena mínima inferior a 4 anos tem uma pena máxima que vai longe. Nós temos crime, se a memória não me atrapalha, o tráfico é de 3 anos e a máxima é de 15. E me corrija se eu estiver errado. O tráfico está no contexto do... Não fala dos equiparados? Hediondo, dos equiparados. Então tá. Não, mas veja, com pena de 3 até 15. Tráfico 5. O 5? Pena mínima 5, tráfico. Mas não tem uma hipótese de 3? Não, tem uma causa de especial de dimensão que vai para 1 ano e 8. Isso. Busca, consegue puxar. Então, quer dizer, o que acontece? Nós conseguimos pegar crimes que têm repercussão com penas. Claro, o tráfico entra na vedação do hediondo e seus equiparados. Mas só para ver o limite de pena que nós estamos transmitindo para a população, como nós aceitando, ao passo que a lei já está querendo dar um outro contexto. O que acontece? O titular do interesse da punição concreta, que é o Estado, está dizendo de maneira diferente da nossa. Isso para mim é um segundo risco, né? Aliás, um terceiro risco, que se confunde dentro desse ambiente, que diz respeito, então, nós estamos discutindo de fato, de maneira adequada, o nosso interesse frente ao processo penal como um todo? Eu vejo... Só completar, para não perder o assunto, a gente tocou no projeto, o projeto tem um outro problema, que ele pressupõe a confissão do sujeito, né? Ele pressupõe a confissão até 4 anos. Quer dizer, quem é que vai participar de uma negociação dessa? Eu sou advogado orientando meu cliente, digo para eles, vamos enfrentar o processo, meu amigo. Enfrentando o processo, tem a chance da absolvição ou da prescrição, para além de ser condenado. Ser condenado, pena até 4 anos é regime aberto. Nós vamos negociar o que com o promotor? Um regime aberto? Sim. Por que nós vamos negociar um regime aberto confessando, se eu posso enfrentar o processo, eventualmente ser absolvido ou prescrever? No pior cenário, se sendo condenado, pego o mesmo regime aberto. E ele é o projeto do Moro nesse ponto, eu acho ele meio esvaziado. Cabral. E aí que entra então. Eu acho importante o que o Conselho fez. Ele fez com que nós discutíssemos. E acho que isso é extremamente relevante. Não é só nós, Ministério Público. Todo mundo está discutindo isso. Né? Só que talvez o momento adequado e o meio adequado é que possa nos causar problemas. Isso que tu referiste do projeto, eu acho que me passa uma ideia assim, eles estão querendo salvar a ideia do acordo de não persecução. Por conta das ADIs que já existem, da discussão que vem acontecendo em algum que outro tribunal, até não sei como é a realidade daqui do Paraná, né? Afinal eu venho lá do Rio Grande do Sul, mas o próprio Rio Grande do Sul já tem demonstrado que não tem muito interesse em concordar com o Conselho Nacional. Bem, então estão querendo, só que dentro disso aí, tu tem que tratar a transação, tu tem que tratar o acordo de não persecução, tu tem que tratar a suspensão condicional do processo, tu tem que tratar o acordo penal, né, que quer se instaurar, e tu tem que tratar a colaboração, tu tem que criar um meio termo, um fio comum para todos, que torne isso palatável em todas as situações. Né? Então, enfim, os riscos que eu vejo hoje, além de casos concretos que nós já estamos, que se visualiza lá no Rio Grande do Sul, esses outros aspectos que entram no aspecto político-criminal. Cabral, como é que a gente supera esses riscos, já que a ideia é muito boa e tem muitas vantagens, seja para a vítima, seja para o Ministério Público, para a sociedade de modo geral e até para o réu, muitas vezes, já que, como você ilustrou, é muito melhor às vezes fazer um acordo do que esperar um processo moroso e cujo resultado é indefinido. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deixar de propor ou de propor mudanças na forma de atuação do Ministério Público, o medo que venham projetos por delegados, isso aí a gente sempre passou por isso e vai passar, e se for para aprovar de uma forma ou de outra, existe esse risco. Né? Outra forma é o seguinte, nós atuamos criminalmente hoje da mesma forma, o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Não é? Então, nós atuamos no processo penal da mesma forma que se atuava em 80.
se atuava em 90. A Constituição, em 88, mudou profundamente a forma do Ministério Público atuar. Então vocês vejam os direitos difusos, nas ações civis públicas, o Ministério Público teve uma desenvoltura magnífica em todas as situações, mas naquele rasgo que lhe é peculiar em todo mundo, que é a atuação criminal, nós continuamos atuando da mesma forma. E atuando da mesma forma com deterioração da qualidade da nossa atuação. Cada vez mais, a gente tem 15 anos de carreira, né, Câmbio? Então a gente vê que as coisas estão cada vez piores. Então, a gente querer resolver os problemas da mesma forma, eu acho que não parece, os problemas não têm sido adequados. Dizer, até inclusive fui em São Paulo discutir isso aí, um procurador aposentado falou, não, nós temos que processar tudo e sim de resolver. Esse papo é o que sempre foi feito, né? Então, nunca se resolveu nada porque não temos força, não tem fôlego para isso, né? Então, eu acho que essa possibilidade de agilização do processo, e o Brandalize conhece muito bem o tema de acordos, que escreve sobre isso, mas ele sabe do ganho de qualidade que acontece na nossa atuação criminal. O juiz criminal, ele tem que ser um juiz com pouco trabalho. O que acontece hoje, o juiz e o promotor criminal? Nós não sabemos... o juiz, o réu que está sendo acusado lá, não sabe se ele está sendo acusado por um juiz ou por seu estagiário, né? Se quem que fez aquela denúncia, se foi bem fiscalizada. A condenação a gente não realiza a sério o princípio da oralidade, é tudo por alegação final escrita, sentença por escrito, o juiz ouviu lá o que o estagiário escreveu, então todo o sistema está distorcido de forma que não se cumpre de forma adequada aquilo que a gente tinha que cumprir, né? Então, com a possibilidade do acordo, né? E tem essas discussões de constitucionalidade, desculpe ao colega ali e tal, mas me parece que não sei se foi uma boa estratégia desenhada, porque uma vez o Procurador-Geral assentou que não realizará a persecução penal, é a palavra final ali, tá? Então, o Ministério Público, isso é importante a gente fixar bem, que ele tem a palavra final, gostem os juízes ou não, e também gostemos ou nós ou não, que o juiz vai julgar o caso penal. Mas quem tem a palavra final, se vai perseguir ou não um processo, é sempre o Ministério Público por fundamento constitucional, né? Então, se o arquivamento foi homologado pelo Procurador-Geral, acabou a conversa, né? Então não tem conversa mais sobre isso, né? Mas então, o problema ali é que faltava um acordo. Faltava o fundamento do arquivamento, na verdade, né? Porque na verdade ele fez um acordo, Cabral. Sim. E foi cumprido o acordo? Não, mas é que tá. O juiz não homologa o acordo, mas é o arquivo. Entendeu? Então, ele não homologou o acordo e arquivou com base nisso. Ficou uma sinuca de bico ali. Exato. Você entendeu? Como é que eu vou cumprir o acordo mas agora eles se não está cumpriram a resolução, né? Porque não pode arquivar sem o cumprimento do acordo. Mas é que a solução disso é chamar o investigado e falar para ele cumprir o acordo. Se não cumprir, vai ser denunciado, né? Mas perde a força da homologação, a ausência de homologação. Não tem claro. homologação. Essas são... evidentemente, né, haverá toda essa fricção, né? A questão toda, assim, eu concordo plenamente contigo que o sistema... independentemente de redução de custo ou não, eu acho que o acordo, os acordos, em sentido amplo, eu acho que eles fazem parte do processo, é uma questão de tempo da gente fazer isso. A questão só é que talvez a prática muitas vezes não efetiva a resolução. Claro. E aí a gente se vê em condições como esta. Né? Não é longe de... Concordo contigo, precisamos... Eu acho que está faltando o acordo penal e é importante que ele venha. O acordo de leniência como forma de resolução também. Sofre a mesma situação, porque a nossa legitimidade vem assentada numa resolução, numa orientação e um estudo técnico do MPF. Então a gente também corre o mesmo risco. A questão é que a gente trabalha com um risco. Que é um risco com... Claro, o que vai acontecer? Se o sujeito cumpriu o acordo e o Supremo disser o acordo é inconstitucional, ninguém vai bater na porta do sujeito dizendo, olha, eu vou te processar agora. Não, a gente vai ter que reconhecer que havia uma aparência que justificava a situação dele. Aspas no que eu vou dizer, nós demos causa àquilo, logo a gente não vai poder prejudicar o réu. Né? Mas é mais por isso, talvez a forma nos cause problemas. A forma nos causa problemas. Nesse sentido, Chemi, veja,
Muitos criticam o Ministério Público que está dando superpoderes para o Ministério Público e se sente também que o Judiciário fica alijado desses acordos porque não homologa todos esses acordos. Isso também acontece nas colaborações premiadas, é uma discussão recente. Como é que você vê todo esse cenário? Quais são os limites desse acordo e até onde o Ministério Público pode chegar, até onde o Poder Judiciário deve intervir? Eu não enxergo como superpoderes do Ministério Público, ao contrário, eu enxergo que é um instrumento de defesa. E ele é primordialmente um instrumento de defesa. Ele facilita a nossa atuação em casos mais graves, porque limpa esse contexto de criminalidade menor. Nesse sentido, ele nos favorece. Mas eu não enxergo que seja um exacerbamento do poder do Ministério Público, porque o acordo ele só acontece se o investigado quiser. Ele tem que sentir que aquilo é vantajoso. Quer dizer, essas críticas elas me parecem improcedentes, não me parece que seja por aí o caminho. E completando o que eles estavam falando aqui, acho que na prática, você citou 2 casos no Rio Grande do Sul que o juiz não homologou. Sim. E 2 o tribunal não foram homologados e o tribunal confirmou a não homologação. Mas eu acho que pelo que eu tenho conversado, e não é muito, mas enfim, pelo que tem me passado aqui no Paraná e no resto do país, os promotores estão fazendo esses acordos. Me corrijam vocês que estão na linha de frente, lá em primeiro grau mais próximos da coisa, mas os promotores estão fazendo e não está havendo muita resistência. O único que pode questionar o acordo é o juiz. O advogado não tem lógica que questione, quando ele está negociando, ele está tendo benefício para o cliente. Se o promotor e o advogado estão de acordo, quem pode criar um caso é o juiz. Quantos juízes estão criando caso? 2 lá e 1 aqui. Claro, são de 100, né? A coisa pode chegar no Supremo amanhã depois e lá ver uma decisão que, enfim, acabe com o negócio, né? Mas eu acho que a coisa está, de certa forma, funcionando na prática. Mas alguns ministros supremos já se manifestaram, Chamin, no sentido de que o Ministério Público não poderia fixar pena, nem regime de progressão de regime, que isso é algo que é pertinente aos poderes do juiz. Você concorda com isso? Eu acho que está nos acordos de colaboração, particularmente na Lava Jato, que é o que a gente tem de modelo mais próximo, mais presente, mais potente, eu acho que teve alguns exageros sim ali. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados nesses acordos para não começar a inventar muita moda. Nos casos da Lava Jato, por exemplo, me lembro de acordos que foram fechados que estabeleceram regimes de cumprimento de pena que não existem na lei. Regime fechado, harmonizado com tornozeleira e domiciliar. Não existe esse troço. A questão é, se ele tira a tornozeleira indevidamente, caracteriza uma falta grave, de acordo com a lei de execuções penais? E aí isso caracteriza um descumprimento do acordo ou isso caracteriza uma falta grave com impacto na regressão do regime? E regride para qual regime, né? Se eu inventei um regime novo? Tem uma série de consequências que acho que não se concretizaram ainda em termos de problematização dessas novidades de ajustes criativos em cláusulas contratuais de acordo que podem ter um impacto. A gente tinha que ter um cuidado de ficar mais dentro do que diz a lei para fazer os acordos, nos limites da lei, não ficar inventando muita moda. Aproveitando o ensejo, e até de novo, acho que eu até me alonguei demais na discussão sobre a constitucionalidade ou não, porque, enfim, o tema está em discussão. Mas independentemente de ser, vamos lá, digamos que o STF diga que a matéria seja constitucional, enfim, superou a entrave, ou surge uma lei que sobreveio a lei e superamos o entrave. Eu acho que tem uma situação que não é uma questão de ser risco, eu acho que vai ser uma consequência natural do que vem a acontecer. E como eu sei que esse ambiente é um ambiente nosso, de Ministério Público, eu acho que um modelo de acordo, qualquer deles, não é só acordo de não persecução, ele vai acabar modificando a nossa independência funcional. Muito no que tu disseste há pouco. Onde os acordos existem, por exemplo, o Conselho usou o paradigma alemão, né, como base para a criação da ideia do acordo. Portugal também, onde eles têm o acordo e tentaram fazer o acordo de maneira informal. Os ministérios públicos são hierarquizados. Há uma ordem de cima que precisa ser respeitada. E eu acho que os acordos vão acabar mexendo. Não é uma questão de ser risco ou não, é uma questão que a gente tem que começar a pensar. Em que sentido que seria? Nós temos independência funcional. Sim. Dentro, obviamente, dos limites da lei, como disse o
o Chemin há pouco, mas eu posso fazer o acordo como bem entender. Eu posso criar o critério de não ter acordo na minha promotoria completamente diverso do teu. Você vai dizer assim, não tem que se submeter ao Conselho Superior do Ministério Público, Não, por exemplo? não é isso, não é isso, não é isso. Por exemplo, assim, eu não faço acordo para furto. Vou usar um exemplo teratológico. Eu não faço acordo para furto, mas o Cabral faz. Eu sou o primeiro promotor, ele é o segundo. Eu tenho independência, vamos considerar dentro do Ministério Público, a nossa independência justifica isto. Nós vamos criar esse... Não pode virar uma loteria. Não pode virar uma loteria, justiça distributiva, literalmente. Mas isso acontece na insignificância. Tem promotor que fala, eu não aplico o princípio da insignificância e outro aplica de forma ampliada. São os riscos, né, naturais. Isso não é uma crítica. Sim, mas é uma reflexão. É uma reflexão. Claro. É uma reflexão. Até que ponto, quer dizer, desculpa, vai chegar um momento que eu acho que isso vai acabar sendo discutido. Né? Justo nesse sentido. Vai ter que ter uma política institucional. Daqui a pouco nós vamos ter que criar políticas institucionais. Eu acho que nesse aspecto o Conselho criou uma. Eu acho importante, por exemplo, que exista um detalhamento, que eu acho que de certa forma foi feito ali, de balizamento nas possibilidades de acordo. Né? Então, para que evite, né, que esses tratamentos disformes. Inclusive, essa foi uma das críticas, outra prática que influenciou a criação do acordo foi o modelo francês, que começou a se realizar acordo sem previsão legal, e lá existia, inclusive, expressamente previsto o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Só que começou a fazer, em vários pontos, práticas totalmente disformes. E o que aconteceu? O Ministério da Justiça, qual é submetido ao Ministério Público francês, ele editou uma resolução falando, olha, o parâmetro é da seguinte maneira, então vamos tentar homogeneizar, né, essas práticas. E aqui, nesse caso, me parece que não houve esse risco precisamente porque há uma certa balizamento. Mas, claro, mesmo na questão da proposta de suspensão constitucional do processo, na transação, eu acho que o problema é a gente não banalizar a realização de acordos da forma que acontece mais ou menos na transação penal. Esse é um grande desafio, tá? Que a gente não vire aquela automaticidade e não se perca, por exemplo... Que não seja o estagiário, mas depois esteja fazendo um acordo. E o acordo ele só pode ser feito quando existe justa causa. Então não é na qualquer folhinha, lá portaria que aconteceu. Mas justamente ratifica o que eu disse. Acho que nós vamos ter que criar políticas institucionais voltadas para como nós vamos passar a agir. Claro que isso é uma deturpação, né, do modelo, né, porque o modelo só pode ser realizado o acordo quando houver justa causa para o oferecimento da denúncia. É aquela típica situação. O senhor gostaria de fazer acordo, se não quiser, é denúncia. Não é então vamos investigar depois. Né? O acordo não busca, no objetivo dele, não é buscar suprir, né, dificuldades probatórias. A confissão que existe, prevista no acordo de não persecução penal da resolução, ela é para o seguinte, porque senão o investigado realiza o acordo e ele simplesmente não cumpre. E como, desde a minha perspectiva, aquelas medidas não são pena, elas não têm a natureza de imperatividade, o Ministério Público não vai poder mandar regredir o cara da prestação de serviço para uma prisão, uma pena, para cumprimento de pena em regime de privativo de liberdade. A consequência será o oferecimento da denúncia, mas você vai para o processo com uma confissão e com a prova de corroboração que também é exigida. Então, na verdade, me parece que é uma efetiva realização de uma política criminal. Então, nós vamos fazer opções aqui, né? E a gente queira ou não, todo o sistema tem um sistema de opções, né? Tem o sistema de opções, que é o sistema que a gente tem atualmente, que é as opções que são feitas pela pilha do processo, que é um sistema burro, né? Porque você vai fazer primeiro aquele processo que chega primeiro, pouco importando a dimensão de violação dos bens jurídicos, pouco importando a importância desse processo para a proteção da sociedade, né? E outro modelo de realização de opções é essa política criminal inteligente, que o Ministério Público levanta a cabeça e vê como está a situação na sua comarca, na sua localidade, né? E faz opções político-criminais de priorização daqueles casos que são efetivamente importantes e não fica essa engrenagem. Hoje a gente é uma engrenagem cujo motor é a polícia militar, ao fim e ao cabo. Se for para dizer em termos
né, grosseiros, é basicamente isso, porque o que dá flagrante vai virar processo, porque as investigações, a gente tem muitos poucos casos em que há ação penal em virtude de investigação, lamentavelmente. E evidentemente, eu gostaria de frisar uma coisa, o acordo, desde a minha perspectiva, não é solução para todos os seus problemas, é uma forma que tem imperfeições de enfrentamento desse determinado problema, só que a gente tem que enfrentar outros problemas. Essa falência da investigação, o problema da impunidade dos crimes de homicídio, a gente tem, o Chemin sabe bem esses dados aí, a quantidade de crimes de homicídio, o crime de homicídio, desde uma perspectiva teórica de criminalística, é o crime mais fácil de ser investigado, porque tem que tirar o corpo do tem motivo, tem que ter motivo, tem que ter testemunha, ninguém mata assim. Então, mais de 80% dos crimes de homicídio, né, são feitos por pessoas do entorno que conhecem a pessoa, realiza-se aquela velha investigação, door-to-door investigation. Então, quando acontece o crime, a primeira coisa é eles chegar lá, os investigadores, e ouvir as cercanias, quem estava no entorno, levantar a prova, né? E esse nosso modelo de divisão em que a PM vai lá, chega e tão somente verifica o que está acontecendo. Não há o isolamento do crime, não se realiza, enquanto o crime está quente, o levantamento das primeiras informações que são primordiais para a gente investigar. Então, há uma série de outras medidas que a gente tem que enfrentar de forma bastante adequada. Me parece o crime de homicídio, até já conversei com o Chemin sobre isso, uma ideia de repente de fazer uma aproximação entre o Ministério Público, uma espécie de GAECO do júri, né? Então a gente tem que ir lá e plantar um final de semana e realizar, né, o isolamento do crime, perícias adequadas, a busca imediata, enquanto o crime está quente, dos elementos de informação, realização de oitivas no local do crime, né? Desburocratiza, né? Então isso são também, né, o que eu quis dizer, que reafirmam que a possibilidade do acordo é um dos poucos enfrentamentos. Claro, que a gente o acordo é sempre uma opção. Claro. Não é o império do acordo, nem o império da colaboração, né? Não. Ele não resolve todos os problemas, resolve uma parcela dos problemas. Evidente que não. Né? E até nessa ideia, já que a gente está falando de aperfeiçoamento do sistema. Do sistema, mas do sistema de acordo. Do sistema de acordo. Tem uma outra situação que me chama, que é até a tua presença aqui pode ajudar a esclarecer melhor. Por exemplo, a resolução fala que o dano não pode ser superior a 20 mil reais, ou o valor equivalente estabelecido. Eu tenho uma dúvida bem concreta sobre isso. Digamos assim, o dano foi de R$1 milhão. E eu consegui, por acordo, recuperar 981 mil. O dano de fato é 19. Vale ou não vale? Eu posso fazer o acordo aí ou não? Essa é uma dúvida que me passa, assim, acho que até aproveitando o teu ensejo, como é que se pensou em... Eu perguntando, sendo entrevistador, mas nada como beber da fonte, né? Nada como beber da fonte. Fonte envenenada, teoria da... Não, tô brincando. É o seguinte, ali, claro, quando foi proposto isso, a gente sabia a grita e a confusão que ia acontecer isso, e eu concordo com você numa coisa. Talvez, se tudo for julgado inconstitucional, se cair o acordo, se revogar, se não aprovar a lei, eu acho que o grande mérito que aconteceu é botar esse bode na sala. Então, criava-se orgieriza, a gente sabe aqui na doutrina que é um balcão de negócios e toda aquela tentativa de desmoralização desse tipo de resolução. Então, pelo menos, a gente está fazendo, está hoje aqui discutindo o acordo, não só o de não persecução, mas várias facetas. Então, isso foi muito produtivo, né? Então, agora, a gente sabia então a gente já imaginava que ia haver toda essa confusão. Então, a ideia foi pegar aqueles bens jurídicos, né? E a afetação do bem jurídico menos dura, né? Aqueles crimes de média e baixa gravidade, para evitar, inclusive, o cara roubou R$1 milhão aqui e está fazendo um acordo. Então, essa forma de crítica. E a resolução tem uma cláusula que cada MP poderá diminuir ou aumentar nas suas resoluções próprias, né? Esse acordo. Mas o certo é que o volume
que esse é o objetivo, é atacar o volume dos delitos até 20 salários mínimos. A gente sabe que se a gente pegar os furtos aqui das varas criminais, se não pegar 99%, vai pegar 98%. Eu pergunto assim porque Mas é do bem jurídico tutelar, não é porque já recuperou que vai mudar. Pois é, porque o que eu vejo, a situação concreta depois, quer dizer, antes resolução. Sim. Hoje eu estou na assessoria lá do Procurador-Geral, mas antes eu trabalhava com crimes ambientais, crimes de parcelamento de solo urbano, enfim, crimes contra o patrimônio histórico, em que a gente sai um pouco da capacidade de transação penal, em alguns casos. Nós temos danos que são maiores do que esses valores, e que, enfim, a gente, se tu for analisar, eu nunca fiz acordo, mas se tu visse a resolução, bom, se eu vou seguir os 20 mil reais, ou os 20 salários mínimos, porque hoje é R$1.000 basicamente, né? 20 salários mínimos, o meu valor teto, mas são os 20 salários mínimos com base no quê? Com base no dano efetivado, na lesão ao bem jurídico. Da lesão ao bem jurídico, né? Que acho que isso é uma situação que daqui a pouco pode caber um aperfeiçoamento de eu acho que inclusive o crime ambiental que você falou é que muita gente, essa pergunta muita gente me pergunta, né? E no ambiental que muitas vezes essa questão dos lixões, as questões que se faz o TAC, repara o dano. E daí o cara tá com o penal lá, velho. Então, e aí o dano, aí tu fez o TAC, resolveu o inquérito civil, mas tu não pode resolver a investigação porque, passou de 20 salários mínimos. Eu acho que, por exemplo, as resoluções locais poderiam pensar nisso. Né? Mesmo porque 20 salários mínimos aqui é uma coisa, num estado extremamente pobre é outra, ou no Ministério Público que trata, por exemplo, podia fazer uma diferenciação nos crimes ambientais, então repensar isso aí, e daí é a razão da gente deixar essa cláusula aberta. Mas a limitação, primeiro a gente partiu da ideia do juizado, né? Ou seja, os pequenos casos, fez uma paralela, o dano seco, e também para não causar mais uma fonte de discussão do que nós já temos problemas suficientes para discutir. A discussão está interessante, mas a gente vai ter que terminar. São institutos novos e que causam sérias dúvidas e também perplexidades, mas eu fico com a fala do Cabral aqui também de que a gente tem que discutir o tema, até porque não dá para investir mais em promotores, mais em juízes, né? As soluções tradicionais não estão dando conta dessa nova criminalidade, dessa nova forma de ver a atuação do Ministério Público. Eu quero então agradecer a participação do promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Rodrigo da Silva Brundalise, e dos membros do Ministério Público do Paraná, o Procurador de Justiça Rodrigo Chemin Guimarães, a Aisha Claro de Oliveira e o promotor Rodrigo Cabral. Gostaria de lembrar a todos que acompanham que vocês podem participar enviando suas dúvidas e sugestões para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado e até a próxima.